Vamos dar início à nossa aula de hoje. O tema é progressões aritméticas, conhecido como PA, né? Geralmente, em vez de a gente falar progressões aritméticas, a gente fala PA, tá? E é denotado, né, também por PA. Definição. Considere a sequência 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, ela é uma sequência finita, né? Ela tem início e fim. E é uma sequência, né? Porque é a disposição de números separado por vírgula. O que a gente pode observar, pessoal? Que existe, né, em relação a cada número, né, um valor adicionado constante. Olha, inicialmente, né, a gente tem o número 2, né? Para o próximo número, né? O sucessor, número 4. Quanto foi adicionado, pessoal? 2. 2. Para o próximo número, terceiro elemento, quanto foi adicionado em relação ao segundo? 2, né? Vocês podem observar que tá, né, para cada sucessor foi adicionado 2, né, do antecessor. Olha, 2, 2. Né? Como que a gente pode ver isso? Fazendo a subtração, né, de 4 menos 2. Então, é um número menos seu antecessor. 2. Agora, se tu fizer 6 menos 4, quanto vai dar? 2. Então, essa diferença, pessoal, é constante, sempre 2. Quando essa diferença entre qualquer termo e seu antecessor, né, está escrito aqui, ó, a diferença entre qualquer termo e seu antecessor é a mesma, né? Isso quer dizer que é uma constante, pessoal. Esse valor é constante, chama-se progressão aritmética. Então, uma progressão é montada, né, através, né, da soma de um valor constante. Esse valor constante, pessoal, a gente chama razão da progressão, né? Que no caso específico, aqui nesse exemplo, a razão é 2, né? Mas vamos montar agora um APA aqui, né? Fazendo um outro exemplo aqui para ficar mais claro. Um APA, né? Uma progressão aritmética, cujo primeiro elemento é 3, né? Vamos fazer um APA de 5 elementos. E a razão, que é representada pela letra R, é 3. Qual que vai ser o próximo elemento? Se a razão é 3. Pessoal. 6. 6. Próximo. 9. 9. Próximo. 12. 12 e 15. Tá? Então, isso é um APA, quando a razão é constante. Então, a partir do primeiro elemento, né, é adicionado a razão, né, chega no segundo elemento, adiciona a razão, terceiro elemento, e assim sucessivamente, né? Então, podemos dizer que uma progressão aritmética é uma sequência numérica, onde, a partir do primeiro termo, todos são obtidos somando uma constante chamada razão, tá? Então, essa é a definição. A gente vai trabalhar PA, que é a progressão aritmética, que a gente vai ver hoje, e progressão geométrica, né? Qual que é a diferença? Essa que a gente está vendo hoje, a gente vai adicionando a razão. Na que a gente vai ver, né, nas próximas aulas, a gente vai multiplicando pela razão, tá? Bom, são exemplos de PA, de progressões aritméticas, né? Então, nós temos o exemplo 1, né? Essa é uma PA. Pergunto para vocês, primeiro, é uma progressão aritmética? Para ser uma progressão aritmética, tem que ser constante, né? Sempre o mesmo aumento, olha. De 5 para 10, aumentou quanto, pessoal? Qual que é a razão? 5. 5. 5, né? Posso fazer 10 menos 5, 5. Aí tu observa que sempre foi constante, olha, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30. Então, tu tem uma razão constante, por isso que ele é uma progressão aritmética. E a razão é 5. Exemplo 2, pergunto para vocês, qual que é a razão? Tem que considerar o sinal.
Eu sempre faço um elemento, se eu quero escrever de forma genérica, olha, um elemento, posso falar que esse que é o elemento AN, menos o elemento anterior, AN menos. Se o caso eu queira montar uma fórmula, mas é simplesmente tu vai fazer um elemento menos seu antecessor. Então, razão, pode pegar qualquer elemento, posso pegar esses dois aqui, olha, né? 6 menos 9 vai dar negativo 3. Então, a razão é negativa, pode ter negativa também, né? Exemplo 3, qual que é a razão dessa progressão? 0. 0, 2 menos 2, 0. Continua sendo um APA, porque, olha, sempre a razão é a mesma, olha. Então, é 0. Então, uma progressão aritmética, nós sempre temos, né, temos uma razão constante. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa ou ela pode ser nula. Isso vai nos dar, né, a característica da progressão ser crescente, ser decrescente ou ser nula, né? Então, a notação de uma progressão. Cada elemento é descrito, né, a sua ordem, a sua posição, de acordo com a letra A. A1, posição 1. A2, posição 2. A3, posição 3. Né? E assim sucessivamente, até a última posição, eu vou corrigir aqui, é o AN. Né? AN, última posição, não tem que ler um, só N. Então, A1, primeiro termo, né? Como eu falei, o R é a razão, o N, pessoal, é o número de termos quando a PA for finita, limitada, né? Então, por exemplo, essa PA aqui de baixo, olha, tem quantos elementos? Ó? Tem o A1, que é o elemento 1, temos o A2, que é o elemento 2, A3, A4, A5 e A6. Nós temos 6 elementos. Então, o N dessa PA finita é 6. A N é o último termo, né? Também chamado de termo geral ou enésimo termo. Então, a N é o último termo. No caso específico, o nosso AN aqui vai ser A6, que é 25. R é a razão, né? Como a gente já falou antes, faz um elemento menos seu antecessor. Por exemplo, 9 menos 5 igual a 4. Razão, 4. A1 é o primeiro elemento. O primeiro elemento desta PA é 5. Uma PA, pessoal, ela é representada por parênteses, né? Forma o autor, ele, né? Por parênteses. Ou também por chaves. Mais comum, chaves, tá? Depende do autor, né? O livro que tu estiver adotando. Bom, o que mais? Agora, pessoal, né? Eu cheguei a comentar lá, né? Para vocês, em relação ao valor da razão. Quando tu tem uma razão positiva, a PA, ela é crescente. Então, olha, razão maior do que zero, né? Que é uma razão positiva, tu vai ter uma PA, que é uma progressão aritmética, crescente, né? Quando tu tem uma razão negativa, né? Teu R é menor do que zero, tu vai ter uma PA decrescente. Decrescente. Foi aqueles exemplos anteriores que estão aqui, né? Olha aqui, né? Que a gente viu que a razão era menos 3, né? Que a gente viu que a razão era 5. E quando nós temos uma razão igual a zero, ela é constante ou estacionária, né? Então, quando tiver a razão igual a zero, tu sabe que a tua PA é constante, né? Não vai alterar. Constante. Né? Então, nos exercícios, pessoal, isso é muito importante, tu saber, né? Interpretar. Quando diz que tu vai achar uma razão, uma PA crescente, quando diz que a tua PA é crescente, obrigatoriamente tu vai ter que achar uma razão positiva. Quando fala no enunciado que a tua PA é decrescente, uma razão negativa. Se for constante, sempre a razão é, né, nula. Beleza. Quanto ao número de termos, né? Número de termos, simplesmente, pessoal, tu vai contar, né? Se tem 6 termos, né? A PA vai ter 6 termos, né? E é, né, limitada. Se uma PA é infinita, né? Então aí tu tem reticência, né? Tu tem os 3 pontinhos ali. Tu não consegue, né, ter um valor para N, né?
Por exemplo, assim, esse exemplo ali, quanto ao número de termos, esse primeiro exemplo, né, tu tem o n. O n tem o vale 6, né? 6 termos. Já o segundo exemplo aqui, pessoal, tu não consegue determinar teu n, né? Ela é uma PA infinita. Só a razão, né? Tu sabe que a razão é negativa. Beleza quanto a isso, pessoal? Tranquilo até aqui? Tranquilos? Bem tranquilo. Tranquilo, professor. Bem tranquilo, né? Beleza. Agora, pessoal, a gente já começa, né, a poder fazer alguns cálculos com essas definições. Então, os 3 primeiros termos consecutivos, né? Não é primeiros, é 3 termos consecutivos. Qualquer 3 termos. Se tu tiver, pessoal, né, 3 termos sendo consecutivos, por exemplo, olha, vou pegar esses 3 termos aqui, né? Eu peguei o A2, o A3 e o A4. Sempre o termo central é a média aritmética dos outros 2 termos. Então, o termo central é a média aritmética desses 2 termos, né? Se eu fizer, né, o A2 mais o A4 dividido por 2 vai dar o A3, né? Ou seja, sempre que tu tiver 3 termos consecutivos, o termo central é a média aritmética dos outros extremos, dos outros 2, né? Por exemplo, olha aqui, ó, esse exemplo que eu peguei, o 12. 8 mais 16 por 2 tem que dar o termo central ali, que é o 12. 8 mais 16 é 24. 24 por 2 vai dar 12, né? Então, é uma definição que vai ajudar vocês a resolver problemas, né? Qualquer 3 termos, né? Se eu pegar, por exemplo, esses 3 aqui, né? Somar 20 mais 28 dá 48. Dividido por 2 vai dar o termo central, que é 24, né? Então, a gente tem aqui, né? Eles desenvolvidos, ó. 4 mais 12, né? Vai dar o termo central, que é 8, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Sempre, pessoal, então, 3 termos consecutivos, né? Se tu adicionar os extremos e dividir por 2, vai dar o termo central, tá? E aqui a gente já tem 2 exercícios, né? Então, exemplo 1, né? Pode ter lá numa avaliação para vocês, né? Que vocês, né? Tanto nas minhas provas, ou vestibular, Enem, né? Pede simplesmente, ó, determine o valor de x para que a sequência seja uma PA, né? Isso é válido para uma PA, progressão aritmética. Então, tu sabe, se tu adicionar os extremos, ó, os extremos é este cara e este cara, né? Vamos adicionar 3 mais 15. Dividir por 2 vai dar o termo central, que é x mais 3, né? 3 mais 15 dá 18 por 2, igual a x mais 3. Então, vai ficar 18 por 2, 9, igual a x mais 3. Como eu quero achar o valor de x, esse 3, né? Jogo para o outro lado da igualdade, negativo. 9 menos 3 igual a x, ou seja, x igual a 6. Determinei o valor de x, né? Está pronto o meu exercício. Porém, caso vocês queiram, que é o ideal, né? Tirar uma prova real, ter certeza que está correto, vocês vão lá e joguem no x. Achou 6. 6 mais 3. E aqui 15. Vamos ver se fecha isso. Então, vai ficar 3, 9 e 15. É uma PA? Bom, se for uma PA, a razão é constante. 9 menos 3, 6. 15 menos 9, 6. Né? Então, tu tem certeza, né, que tu achou um valor para x correto, que gerou uma PA. Beleza. Exemplo 2. O exemplo 2 tem mais, né? Tem mais variáveis aqui. Mas a ideia é mesmo, tu vai adicionar os extremos, né? Vai dividir por 2, né? Vai dar origem ao termo central. Então, vamos lá. 3 mais x, adicionando
ao outro extremo lá, 2x mais 11, dividindo por 2, tem que dar o termo central, que é 3... Opa, estava colocando errado, o termo central é 5x. Entenderam essa lógica aqui, pessoal? O que a gente está fazendo? Sim. Beleza. Então, vamos lá aqui. X com mais 2x vai dar 3x. 3 mais 11 vai dar 12. Por 2 igual a 5x. Nesse caso aqui, pessoal, né? Vai ficar mais fácil de resolver. A gente vai... Né, esse 2 está dividido. Passa para o outro lado da igualdade multiplicando. 10 vai ficar 10x, né? 2 vezes 5x vai ficar 10x. Né? E aqui desse lado da igualdade vai ficar 3x mais 12. Jogo esse 3x para cá. Não sei se está certo isso. Só deixa eu conferir aqui. Porque geralmente dá um valor exato. Que vai ficar 3 mais 11, 12. 3x. Tá certo. Esse cara passou multiplicando 10x. Não errei nada aqui, pessoal. Me ajuda. 3x. Acho Aqui que não, tem um erro. professor. Tem um erro. Já viram, né? Por exemplo, olha, o que eu errei aqui? Eu somei 3 com mais 11, eu coloquei quanto? 12 é 14. Vai dar 2. 14. Sempre o exemplo, o pessoal dá um número bonitinho. Depois no exercício que dá aquelas frações, né? Isso faz parte, né, dos exercícios. Tá, então deixa eu apagar aqui. Bom, vamos lá de novo. Então, só corrigindo ali, né? 11 mais 3 é 14. Joga esse cara subtraindo lá. Então, vai ficar 14 igual a 10x menos 3x. Vai ficar 7x igual a 14. Passa dividindo, né? 14 por 7. X igual a 2. Beleza, achei o valor para x, né? Tem lá as alternativas, digamos lá, quando vocês estão no vestibular, lá, sei lá, né? Vai estar lá 4, 3, 2, 1. Vai lá, né? Marcou 2. Beleza, né? Só que tem um detalhe, se tu quer ter certeza que tua resposta está certa, né? Se não está, dependendo de gabarito, tu vai lá e joga esse valor, olha. O valor é para x, ó. 3 mais x, 3 mais 2, 5. 5x, 5 vezes 2, 10. 2x, 2 vezes 2, 4, mais 11, 15. Aí tu tem certeza que a tua resposta está certa, olha. Isso aqui é uma PA de razão 5. Então, é interessante tu fazer a prova real, né? Tá pedindo só para determinar o valor de x. Porém, se tu tem um exercício que seja rápido de fazer a prova real, que é esse caso, tu vai lá e faz a prova real. Beleza, então o que a gente né, tem aqui como conceito? Que se tu tiver 3 termos consecutivos, tá? Em qualquer PA, 3 termos consecutivos, por exemplo, esses 3 aqui, se tu adicionar os extremos, né? Dividir por 2 vai dar o termo central. Beleza aí, pessoal? Sem crise? Jesus no coração? Sem crise. Sem crise. Beleza. Então, vamos lá, continuando. Termo médio. Né? É semelhante àquela ideia, só tem, né? Um detalhezinho aqui. Termo médio. Então, numa PA qualquer de número ímpar de termos, o termo do meio, que é o termo médio, é a média aritmética do primeiro e do último termo, né? Então, se tu usar essa ideia por aquele exercício anterior, né? Tu pegou o primeiro e o último termo, somou e dividiu por 2. Porém, né, ela se estende a uma PA maior, ó, uma progressão maior, que seja de número ímpar. Então, nós temos quantos termos? Nós temos um termo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Então, ela é ímpar. Então, o termo central dela é o 12, né?
Porque tu vai ter 3 antes e 3 após, né? Então, esse termo central eu posso obter fazendo a média aritmética dos extremos, do primeiro mais o último, dividido por 2, que vai dar 24, né? Dividido por 2, que vai dar o termo central 12, né? Então, aonde tu pode usar esse exercício, essa definição? Por exemplo, olha, se tu tem essa progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, 10. Tu tem essa progressão aritmética. E tu quer determinar todos os outros termos, né? Eu, quando montei, eu sei que a razão é 2, mas tu tem um exercício e não sabe que a razão é 2. Então, tu começa pelo termo central. Olha, tu não consegue identificar esse cara aqui, o segundo termo, de cara, né? E nem o quarto termo. Né? Ela tem 5 termos. Ó, tu tem o A1, tu tens o A2, o A3, o A4 e o A5. Ela é ímpar. Então, para determinar os demais termos, tu começa com isso, ó, que é o termo central. Então, tu vai pegar o primeiro termo mais o último termo e vai dividir por 2. Vai dar 12 por 2, 6, né? Agora, para tu determinar o A2, tu vai somar 2 mais 6 por 2. 8, 4. Né? E aí tu consegue montar a tua PA. Para determinar o A4, 6 mais 10 por 2, 16 por 2, 8. Né? Então, essa definição de termo médio para PA de termos ímpar, a gente vai utilizar bastante nos exercícios. Tá, pessoal? Beleza. Então, vamos para mais um tópico, né? Representação genérica de uma PA de 3 termos. Então, como tu representa genericamente uma PA? Né? PA de forma genérica, né? Tu sabe que tu vai ter o primeiro elemento, né? Vai ser um valor numérico ali, né? Pode chamar de x, né? O segundo elemento vai ser esse valor numérico mais a razão, né? E o terceiro elemento vai ser esse primeiro x aqui, mais 2 vezes a razão. Entendeu? Tem uma forma genérica de tu escrever. Também tu pode escrever de outra forma. Fazer x menos a razão, daí o próximo elemento tu adiciona a razão, vai ficar só x, e o outro elemento x mais razão. São 2 formas de tu escrever genericamente 3 elementos de uma progressão aritmética, tá? 3 termos quaisquer. Tu pode escrever de forma genérica. Como que tu vai... Qual que é a utilidade disso? É para resolver problemas que envolvam a soma ou produto dos 3 termos, tá? Então, essa definição, esse conceito, tu utiliza para resolver problemas que envolvam soma ou produto de 3 termos. Por exemplo, determinar a PA crescente. Olha, falou PA crescente. Já sabe que a razão vai ter que ser positiva. Então, determine a PA crescente de 3 termos, né? Isso aqui serve para 3 termos, sabendo que a soma desses termos é 3 e o produto desses termos vale menos 8. Qual fórmula genérica tu vai utilizar? A primeira ou a segunda? Tanto faz, pessoal. Só que se tu utilizar a segunda, tu simplifica as razões na soma. Então, se vocês utilizarem a segunda, fica mais fácil de resolver esse problema. Então, vamos lá. Determine a PA crescente de 3 termos, sabendo que a soma é 3, a soma dos termos é 3 e o produto vale 8. Então, tu tem que utilizar uma forma genérica, né? Utilizando a segunda. Então, a soma, o primeiro termo, esse aqui é o primeiro termo, o A1, mais o segundo termo, que é o A2 a gente chamou de x,
mais o terceiro termo, que a gente chamou de x mais r, a soma vai dar 3. Por que se eu utilizar essa segunda forma melhor? Porque eu consigo simplificar as razões. Aqui é a razão. Aqui é a razão. Sempre que eu botei 3, olha. Olha, eu consigo simplificar, olha, esta razão com esta razão. Então, eu vou ficar que 3x é igual a 3. Logo, x é 3 dividido por 3, x vale 1. Agora, eu uso a definição do produto, que eu sei que o produto dos 3 termos A1 vezes A2 vezes A3 vai dar negativo 8. Produto, eu vou fazer x menos a razão. Eu já vi o erro. Vezes x mais a razão, igual a menos 8. Qual que foi o erro? Que eu tenho que substituir esse valor para x. E aqui eu substituí aonde? Eu substituí na razão. Então, eu tenho que substituir para x. Olha. Substituindo para x e não para a razão. Olha aqui, ó, é x. Então, vai ficar 1 menos razão. Vezes 1 vezes 1 mais razão, igual a menos 8. Então, vai ficar 1 menos razão vezes 1 mais razão, igual a menos 8. Vai estar certo aquela forma, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, igual a menos 8. Vai ficar 1 menos razão ao quadrado, igual a menos 8. Isolando razão, menos razão ao quadrado, igual a, subtraindo, menos 8 menos 1. Razão ao quadrado igual a menos 9. Aqui é negativo. Multiplico tudo por menos 1. Razão ao quadrado igual a 9. Razão igual a mais e menos raiz de 9. Razão igual a mais e menos 3. E agora? Lembrando do exercício, nós temos uma PA crescente. Qual razão que eu vou utilizar? Pessoal, eu achei 2 valores para a razão. E eu achei um valor para x, que é 1. Qual o valor que eu vou usar para essa razão, se esta PA é crescente? Irmãos. 3. Muito bem, positivo. Então, eu tenho que usar uma razão maior do que 0, uma razão igual a 3. Agora, eu vou montar a minha progressão. Vai ser x, que é 1, menos a razão, que é 3. O outro é x, que é 1. O outro é x de novo, que é 1, mais a razão, que é 3. Né? Então, vamos lá. Vai ficar a minha PA. Vai ficar 1 menos 3 menos 2, 1 e 4. Conferindo a resposta. 2, 1 e 4. Ela está correta. Então, resumo da ópera. Para determinar uma PA com 3 termos, aonde eu tenho a soma e o produto, eu tenho que utilizar uma das fórmulas genéricas, ou a primeira ou a segunda. Ambas dá para resolver. Se eu utilizar a segunda, é mais interessante, porque quando eu faço a soma, né? Quando eu vou somar o elemento A1, A2 e A3, quando eu faço a soma deles, ó, A1 mais A2 mais A3, eu vou simplificar o R, a razão. X menos R mais X mais R. Simplifico a razão. Só fico com a variável X. Né? Então, é mais interessante usar a segunda forma genérica. Né? Na soma, eu obtenho o valor do X, né? Obtenho o valor do X, né? Que no caso específico aí foi 1. No produto, eu substituo esse valor, olha. Para X, substitui 1, 1 e 1. Obtenho o valor da razão. No caso específico, eu obtive 2 valores, um positivo e um negativo.
Como a PA é crescente, utilizei o positivo. Depois montei, né? A gente, né, montou a PA, né, a partir da forma genérica, que é x menos razão, x e x mais razão. Pergunto aos mesmos, entenderam esse tipo de problema? Sim, deu para entender bem. Sim, né, pessoal? É tranquilo. A única coisa ali que eu, né, no começo ali, ao invés de eu substituir no x, eu substituí na razão. Entendeu? Aquele impassezinho. Beleza. Vamos continuar. Deixa eu dar uma olhada aqui, não. Vamos olhar. Temos tempo. Termos equidistantes. Pessoal, em uma PA, sempre a soma de dois termos equidistantes de uma PA finita, ela é constante, tá? Então, se tu somar, olha aqui, por exemplo, ó, os extremos, 3 mais 31 vai dar 34. Agora, se eu somar esses outros termos equidistantes, 7 mais 27, 34. 11 mais 23, 34. 15 mais 19, 34. Então, a soma de três termos equidistantes sempre vai ser constante, né? Tranquilo aí, pessoal? É mais uma definição que a gente vai utilizar. E a gente utiliza isso para determinar uma fórmula da soma dos termos da PA também, tá? É uma definição. Se ela for par, né, ela fecha certinho. Se ela for ímpar, mas também tu pode, né, pensar nessa ideia. Se ela for ímpar, por exemplo, ó, 3, 5, ó, primeiro elemento, 3. Razão, 2. Então, o primeiro elemento é 3, razão é 2. Opa. A razão é 2. Segundo elemento, 3 mais 2, 5, né? Vou adicionar mais umas vezes a razão. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 2, 11, né? É uma PA ímpar. Mas se eu usar essa ideia, olha, adicionar os equidistantes. 3 mais 11 deu 14. 5 mais 9 deu 14, né? Então, fecha de novo essa ideia, que a soma de dois termos equidistantes dos extremos de uma PA finita é igual à soma dos extremos, né? Ou seja, é sempre constante. Tranquilos aí, pessoal? Tranquila essa ideia? Tranquilo. Tranquilo. Não tem muito que a gente, né, se estressar. Termo geral. Pessoal, agora vem uma fórmula que é, né, uma das fórmulas que vocês mais vão usar nos exercícios de progressões aritméticas. O ideal, pessoal, é vocês mentalizarem essa fórmula para os concursos que vocês vão fazer, né, futuramente. Né, vestibular, Enem e tal, né, enfim. Eu vou deduzir a fórmula. Para determinar o A1. A1 é ele mesmo, né? Mas nada de razão. Zero de razão, né? O A2 vai ser o A1 mais a razão, né? Uma vez razão. O A3 vai ser o A1 mais duas vezes a razão, né? Porque se tu tem uma PA lá, por uma PA lá, elemento A1 vale 1, elemento A2 vale 3. A razão é 2. O elemento, né, A3 vale 5. O outro vale 7, o outro vale 9. Olha aqui o A3 é esse 5 aqui, né? Ele é o A1, o A3 é o A1 mais duas vezes a razão, que é 2. Fecha certinho, olha. A3 é 1 mais 4, que é 5, né? A4 vai ser o A1 mais 3 vezes a razão, né? E assim sucessivamente. O que que tu observa? Que de A4, aqui tu tem 3 vezes a razão.
A5, tu vai ter A1 mais 4 vezes a razão. Então, olha, esse cara aqui, esse 4, é uma unidade a menos do que 5. Esse 3 é uma unidade a menos que 4. E o que que esse 4 e o que que esse 3? É o número de termos da tua PA. Por exemplo, olha, essa PA que eu pus aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, se eu quero esse 9 aqui, que é o A5, olha que é esse 9, é o A5. Vai ser o quê? O A1, que é 1, mais o N, pessoal, é o último termo que eu quero. Por exemplo, se eu quero o AN, que é o último termo, vai ser 4 vezes a razão, que é 2. A5 é igual a 1 mais 8, que é 9. Né? Então, o N, pessoal, é a posição. O mais correto é a posição do termo que tu quer. Né? Resumo da ópera. Então, vai ser N, que é a posição do termo, A1, mais esse cara é uma unidade a menos, N menos 1 vezes a razão. E aí tu tem a fórmula do termo geral de uma PA. Tá? Então, né, vamos resolver alguns exemplos. Tá? Eu vou montar um exemplo aqui para vocês, depois a gente vai resolver, né, os que tem lá no enunciado. Por exemplo, olha, se tu tem essa PA aqui, dou essa PA para vocês. Tá? Um exemplo aqui para vocês. PA, né? Primeiro elemento é 2, segundo elemento é 5, 8, vou encerrar, vamos montar ela. 5, 8, 11, 12. Então, eu tenho aqui um elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu peço para vocês descobrirem o oitavo elemento, o A8, o que vocês vão fazer? Primeiro, é claro, tu pode dizer para mim, pô, eu descubro a razão e vou somando, né? Quando é um APA com poucos elementos, é até mais fácil tu descobrir a razão e ir somando. Mas quando é muitos elementos, tu vai ser obrigado a utilizar essa forma para ganhar tempo. Então, utilizando essa forma, para descobrir o A8, que é o oitavo termo, eu vou pegar meu A1, que é 2, mais N. O N, pessoal, né, 8, né, menos 1, né? Porque a fórmula é N menos 1. 8 menos 1 vezes razão. A 8 vai ser o teu A1 que tu tens, 2, mais 8 menos 1, 7, vezes razão. Qual que é a razão desta PA, pessoal? Qual que é a razão dela? 3. 3, muito bem. Então, A8 vai ficar 2 mais 21. A8 vai ficar 23, né? Então, esse é o elemento que tu quer descobrir, 23. Né? Tem nada errado aí? 2 mais 3, 5. Mais 3, 8. Mais 3, 8, 9, 10, 11. Aqui tem um errinho aqui. Vamos montar ela, 14. Mas não alterou nosso cálculo. 14. Mais 3, 17. Mais 3, 20. Mais 3, 23. Tá? Tá correto. Mas, claro, quando é poucos elementos, é óbvio, se vocês acharem a razão e ir somando, tu vai achar, né, o 23. Mas essa fórmula, pessoal, geralmente é para tu determinar, por exemplo, tem essa PA aqui, tu quer descobrir o elemento 80, né? Aí tu, né, como é que tu vai estar somando mais 3, mais 3, mais 3, até tu pode se perder no caminho. Tu vai lá, simplesmente, o elemento 80, tu vai pegar teu A1, 2, mais 80 menos 1, né, que é N menos 1, vezes a tua razão, que é 2. Não, 2 não, 3. Então, a 80 vai ficar 2, mais 79, vezes 3, né? Que é bem mais prático ainda, né? 7, 9 vezes 3. 3 vezes 9, 27.
Vai o 2, 3 vezes 7, 21. 1, 2, 23. Com mais, então vai ficar a 80. Vai ficar 2 mais 2, 7, 7. A 80 vai ficar 279. Então, essa fórmula, pessoal, né? Tu ganha muito mais tempo, né? Quando tu vai descobrir um elemento, né? Que está lá bem distante, né? Porque, olha, se tu não utilizasse essa fórmula, tu teria que somar mais 3, mais 3, mais 3, 80 vezes, vai levar uma meia hora para fazer isso. Tranquilos, pessoal? Entenderam como a gente utiliza essa fórmula e para quê? Sim. Beleza. Então, vamos agora para um exercício. Bom, podemos resolver só um desses, pessoal, se vocês entenderam bem, e a gente vai para o último conceito, né? Vamos resolver o 2, né? Determina o oitavo termo. Se tu tem o A3 que vale 8 e a razão menos 3. Só que tem que tomar cuidado, ó. Resolução. Né? Vamos resolver o 2. Se tu tem o A3, tu não tem o A1, tu não tem o A2, tu tens o... Né? Deixa eu pôr aqui, deixa eu só... deixa eu só apagar ali e fazer mais bonitinho. Deixa eu apagar aqui, deixa eu pôr mais alinhado. Bom, tu não tem o A1, tu não tens o A2, tu tens o A3. O A3 vale 8. Como que eu faço para descobrir o A2? Se a razão é menos 3. Ó, eu sei, olha aqui, ó. Tem que tomar cuidado. A razão... Aumenta 3? Aumenta 3. É isso aí, muito bem. A razão seria A3 menos 2. Menos A2. Então, olha, o A3 seria... Vamos lá, vamos comigo aqui. Se eu isolar o A3, eu tenho, desculpa, eu quero o A2. O A2, que eu vou querer, né? Eu posso jogar esse A2 para lá, né? Vai ficar, jogar para esse lado da igualdade. Só para montar uma formulazinha aqui. Vai ficar A2 mais razão igual a A3. A2 é igual a A3 menos razão, né? Mas é claro, tu já, né, já matou a charada ali, né? Mas só para montar uma fórmula, olha, o A2 vai ser o A3, que é 8, menos a razão, que é menos 3. A2 vale 8 com menos vai ficar mais, 8 mais 3, A2 vale 11. Mas isso que tu me disse, aumenta 3, né? Qual que vai ser o A1? O valor do A1? 14. Muito bem. Por quê? Porque ele é um APA decrescente, a razão é menos 3, né? Um sistema de raciocínio rápido. É muito bom. Tá? Então, para aplicar essa fórmula, e eu determinar lá meu A8, né? Que é esse termo que eu quero, eu vou lá simplesmente, ó, resolvendo. A8 vai ficar igual a 1, 14, mais n menos 1, 8 menos 1, vezes a razão, que é menos 3. Então, A8 vai ficar 14, mais 7 vezes menos 3. A8 vai ficar 14, menos 21. A8 vai ficar 7 negativo, né? Menos 7. Tá? Então, a resposta, o oitavo termo, né? A8 igual a negativo 7, né? Esse aqui até daria para fazer uma prova real, né? Só para a gente ter certeza, olha. Né? Mas é claro, às vezes é inviável. 14, menos 3, 11, menos 3, 8, menos 3, 5, menos 3, 2,
menos 3 menos 1, menos 3 menos 4, menos 3 menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A resposta de vocês está correta, né? Essa número 3 é um pouquinho diferente. Eu não ia fazer ela, mas eu estou olhando que é diferente. Aqui, ó. Interpole 3 meios aritméticos entre 2 e 18. Isso aqui é o seguinte, olha. 2, tu vai interpolar 3 meios. Quer dizer isso, olha. 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos. Isso que quer dizer interpole 3 meios aritméticos. Para resolver esse problema, pessoal, tu vai usar aquela definição anterior. Olha, esse cara aqui é a média aritmética desses dois aqui. Né? O que a gente viu lá, que quando for um APA ímpar, né, o central é a média aritmética dos extremos, 2 mais 18 por 2, dá 20 por 2, 10. Então, esse cara é 10. Se eu quero esse outro aqui, eu vou somar 2 mais 10 por 2, 12 por 2, 6. 10 mais 18 por 2 dá 28, por 2 dá 14. É isso. Né? Então, olha, interpole 3 meios. Né? A resposta é esses caras aqui, olha. A resposta é 6, 10, 14. Né? Esses dois aqui foram dados, né? Então, a resposta é esses aqui. Dá para tirar a prova real também, aumentou de 4 em 4. Tá correto. Tá? Então, quando pede interpolar 3 meios, é 300, né? Poderia dizer interpole 5. É 5, né, elementos entre os extremos. Tranquilos aí, pessoal? Sem crise? Beleza? Beleza. Vamos lá, então. Último conceito de hoje, né? Ficou um pouquinho puxado. Né? Bom, calcule a soma dos 50 primeiros termos de um APA. Né? Então, agora o último conteúdo, pessoal, é soma dos elementos de uma PA. Progressão aritmética. A fórmula é essa. Por quê, pessoal? Se vocês pensarem, olha, vou fazer aqui uma dedução rapidinha. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Nós temos 6 elementos. 2 mais 12, 14. 4 mais 10 dá quanto? 14 também, né? 6 mais 8. Deu 14. Então, se eu somar, olha aqui, ó. O que eu fiz aqui? A1 mais A6, A2 mais A5, e depois eu peguei A3 mais A4, né? Deu um valor constante aqui. Nesse caso aqui deu 14, deu 14, deu 14. Então, se eu somar todos esses caras aqui, ó, se eu fizer A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6, eu posso fazer 3 vezes 14. Só que 14 é igual à soma de A1 mais A6. Eu posso fazer A1 mais A6 vezes 3. O que é esse 3? É o número de elementos dividido por 2. Então, esse 3 aqui, pessoal, eu posso pensar que é o número de elementos 6 dividido por 2. Ou seja, n sobre 2. E aí que eu chego na fórmula. A1 mais A6 é A1 mais o último elemento, vezes
o número de elementos dividido por 2. Número de elementos dividido por 2. Através disso, eu obtenho a soma de todos os elementos da PA. O que eu fiz aqui, pessoal? Para não dar uma fórmula pronta, que a soma dos elementos de uma PA vai ser o A1 mais o último elemento, vezes o número de termos dividido por 2. Eu fiz uma demonstração a partir desse exemplo. Entenderam por que saiu essa fórmula da soma, pessoal? Uhum. Né? É claro, vocês vão mentalizar essa fórmula, né? Mas da onde ela saiu, né? Tem essa demonstração aqui, uma demonstração bem simples, mas que dá para entender, né? Que quando eu somo todos os elementos, eu faço 3 vezes o primeiro elemento mais o último, né? Que o 3 para uma PA de 6 elementos é o número de termos dividido por 2. Beleza, agora vamos resolver esses exemplos aqui, tá? Deixa eu só limpar essa tela aqui, né? E vamos resolver esses exemplos, tá? Então, essa é a fórmula da soma de uma PA finita, né? Então, soma dos termos de uma PA finita. Eu obtenho através dessa fórmula. A fórmula da soma é o primeiro elemento mais o último elemento vezes o número de termos dividido por 2. Exemplo de número 1. Calcule a soma dos 50 primeiros termos de uma PA cujos termos A1 vale 2, A2 vale 6 e A3 vale 10. Para aplicar a fórmula da soma, né, para o exemplo número 1, soma dos 50 primeiros termos vai ser o A1, que eu tenho, 2, mais o AN é o último elemento, pessoal, o A50, vezes o número de termos dividido por 2. Eu preciso do A50. Agora, volta a utilização da fórmula do termo geral, né? Eu tenho que ter esse último elemento, o A50. A50 vai ser igual a 1, 2, mais N menos 1, 50, menos 1, vezes a razão. Qual que é a razão dessa PA, pessoal, que a gente está trabalhando aqui? Qual ser a razão? 4. Muito bem. Então, A50, que é o último, vai ser 2 mais 40 menos 1, a 50 menos 1 vai ficar 49, vezes 4. Vamos lá. 49 vezes 4. 4 vezes 9 dá 36, igual 3. 4 vezes 4, 16, com 3, 19. 196. Então, o A50 vai ficar 2 mais 196. A50 vai ficar 198. Então, agora eu tenho o último elemento, o AN. Eu tenho esse cara aqui, ó, o AN. Então, soma vai ficar dos 50 elementos. Vai ficar A1, 2, mais a N, que é o A50, 198, vezes N, que é 50, por 2. 198 mais 2, 200. Vezes 50 por 2. Posso simplificar aqui, olha. Vai ficar 100, né? 100 vezes 50. Soma dos 50 elementos. 50, ó, quando tem a multiplicação por 100, acrescenta 2 zeros. 5.000. Então, a soma dos 50 primeiros termos vai ficar a resposta 5.000. Entenderam, pessoal? Beleza? Sem crise? Olá, Tudo suave. Suave, né? Tá? E o exemplo 2 dá para a gente fazer, porque ele vai ser rapidinho, pessoal. Desculpa, hoje eu vou passar, acho que vou passar 2 minutos, né? Eu nunca passo, né?
6 minutos. Então, aqui, ó. O ciclista percorre na primeira hora. Vocês aí, atletas. A primeira hora, 20 quilômetros. 17 quilômetros na segunda hora. Está diminuindo a tua velocidade. E assim por diante. Quantos quilômetros em 5 horas? Né? Então, aqui na terceira hora vai ser quanto? Qual ser razão? Desse para esse. Diminuiu quanto? 3, né? Então, aqui vai diminuir 3. 14. Menos 3, 11. Menos 3, 9. Né? 9, não. 8. 8. Porque, ó, 8 mais 3, 11. Mais 3, 14. Mais 3, 17, 20. Beleza. Então, eu sei que esse cara aqui é meu AM, né? Esse aqui é meu A1, né? Quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a soma dos 5 elementos vai ser o A1 mais o AN, 8. Posso pôr o 2 aqui, né? Vamos deixar o 2 aqui. Para ficar que nem a forma, vamos deixar o 2 aqui fora. Vezes N, que é 5, dividido por 2. Então, soma dos 5 elementos, 28 vezes 5 por 2. Aqui simplificamos, ficou 14. 14 vezes 5. Dá de cabeça. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 4, 20. 70 quilômetros. Né? Então, esse ciclista percorreu 70 km em 5 horas. Né? Eu não pedalo, mas eu acho que é mais ou menos isso que o cara faz. Né? Tranquilos, pessoal? Isso seria a aula de hoje.